pessoal, hoje eu uso o espaço para falar sobre um tema de direito material que é a insalubridade. Ocorre insalubridade quando no local de trabalho desse empregado há algum agente agressor à sua saúde. O bem jurídico atacado, potencialmente violado, é a saúde do trabalhador, de acordo com o artigo 189 da CLT. Esse agente agressor pode ser físico, químico ou biológico. Por exemplo, físico, ruídos, vibrações, calor, etc. Químicos, névoas, neblinas, poeiras, vapores, gases, entre outros. E biológico, bactérias, fungos, parasitas, bacilos, entre outros mais. Essa atividade, não há dúvida, é mais gravosa, e por isso a Constituição Federal, artigo 7º, inciso 23, determina o pagamento de um adicional, cuja natureza é salarial. É então o famoso e conhecido adicional de insalubridade, se e enquanto pago ele integra o salário para todos os fins, 13º salário, férias, FGTS e demais direitos, de acordo com a súmula 139 do TST. Esse adicional é pago em caráter precário, ou seja, se e enquanto a situação de fato perdurar. Então, não havendo direito adquirido, se o indivíduo trabalha em local insalubre e é transferido para outro que não há agente agressor, ele perde o direito adicional, independentemente do tempo que ele já tenha recebido o adicional. Valores. Nós temos graus de insalubridade. Graus mínimo, médio e máximo. E seus respectivos adicionais. Mínimo mais 10%, médio mais 20%, máximo mais 40%. E qual é a base de cálculo? A base de cálculo é o salário mínimo. Está no artigo 192 da CLT. É verdade que a súmula vinculante 4 do STF proíbe qualquer indexação de pagamento de qualquer direito a salário mínimo. Mas o STF utilizou a técnica da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Ou seja, até que haja uma lei regulamentando essa matéria, e até hoje ela não apareceu, continua valendo a base de cálculo da CLT, que no caso é o salário mínimo. Esses adicionais, no caso, salubridade, não podem ser reduzidos nem suprimidos. Isso está no artigo 611b, a linha 18. São aqueles direitos que são proibidos de serem tratados em norma coletiva de forma desfavorável ao trabalhador. Eu poderia ter, em acordo coletivo ou convenção coletiva, a fixação de percentuais de insalubridade superiores ao que determina a CLT, mas jamais inferiores e jamais sendo suprimidos. O TST já pacificou pela súmula 448 que limpeza de residência e de escritório, a retirada do lixo desses locais, não enseja o pagamento adicional de insalubridade. Mas se for higienização e retirada de lixo de instalação sanitária de uso público ou de uso coletivo de grande circulação, pode gerar o adicional em grau máximo. Então, por exemplo, eu dou os exemplos de aeroportos, banheiros de aeroportos, rodoviárias, entre outros mais. Então, isso dá ensejo adicional e, a meu ver, até sem necessidade de realização de perícia, já que a própria súmula já pacifica que existe o direito. Pode ocorrer de um determinado local ter dois ou mais agentes insalubres. Por exemplo, um determinado local pode ter ruído excessivo e calor excessivo. Nesse caso, não se pode pagar dois ou mais adicionais de insalubridade. Pagar-se-á, então, o maior deles. Isso está na NR 15, item 15.3. Não é possível, então, o recebimento conjunto de dois adicionais de insalubridade, assim como não é possível o pagamento simultâneo do adicional de insalubridade e de periculosidade. Isso não é possível, está inclusive no artigo 93, parágrafo 2º, que determina, então, o pagamento do mais vantajoso, que normalmente é a periculosidade, e isso também já foi confirmado pelo TST no IRR 239-55/2011, que está o numeral completo no material, se você quiser verificar. Empregados menores de 18 anos não podem trabalhar em local insalubre. Existe essa vedação, tanto na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 33, mas também no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 67, inciso 2, da Lei 8.069 de 90. Então, como esses jovens ainda estão em formação biológica, não é recomendável que eles fiquem em locais que tenham um agente agressor à saúde. Ele pode ser empregado a partir de 16 anos, mas só pode trabalhar em local insalubre a partir de 18. Se for detectado algum menor de 18 trabalhando em local insalubre, é tipicamente caso de trabalho proibido, não é trabalho ilícito. Trabalho ilícito é aquele cuja própria atividade é criminosa. Trabalhar em local insalubre não é crime, mas tendo em vista que o agente, o trabalhador, é menor de 18 anos, para a lei é um trabalho proibido porque fere essa regulação, essa norma de regência. Outra coisa é que tanto o STF quanto o TST já pacificaram que para o deferimento judicial do adicional de insalubridade há que se verificar, se detectar o agente agressor, isso é feito por perícia, mas além disso também tem que haver o enquadramento daquela atividade
como insalubre. Se não, para o TST, no caso na súmula 448, inciso 1º, e para o STF na súmula 460, e ainda para o TST no IRR 35684, não haveria direito ao adicional. Então talvez seja interessante para quem advoga para a empresa, na sua quesitação, colocar dentre eles um quesito se aquela atividade no qual o reclamante trabalha está enquadrada nessa relação oficial para fins de deferimento de insalubridade, porque pelo menos você investe na possibilidade de não estar no rol e com isso aumentar a chance do pedido ser indeferido, ser julgado improcedente. De acordo com a súmula 47, a atividade intermitente em local insalubre não afasta o direito adicional. O indivíduo trabalha em câmara frigorífica, frio excessivo, ele entra na câmara, sai novamente, e fica o tempo todo na sua jornada entrando e saindo da câmara frigorífica. Mesmo sendo intermitente a sua atuação, isso não exclui o direito ao adicional. Pela lei, a perícia é obrigatória, artigo 95, parágrafo 2º, mas o próprio TST já admitiu e admite a prova emprestada, OJ 278 do TST. Então pode ser que alguém já tenha feito alguma perícia naquele local. Então, guardada a fidedignidade da informação, isso pode ser utilizado como prova emprestada, até mesmo dispensando a perícia. Claro, desde que seja a mesma empresa, por exemplo, o mesmo setor de trabalho, então é possível você aproveitar uma perícia já realizada e utilizar como prova. Isso ganha mais importância ainda quando a empresa, por exemplo, fechou as atividades, encerrou as atividades. Aí praticamente, eu posso dizer, é impossível a realização da perícia. Então uma alternativa seria a OJ 278 da prova emprestada, mas ela pode ser feita mesmo com a empresa funcionando, não há óbice em relação a isso. Uma reflexão que eu coloco para você é que como a perícia normalmente é determinada, independentemente da prova emprestada, ela acaba vocacionando o processo a uma demora grande. Então quem sabe, essa é uma sugestão, você poderia destacar o pedido adicional de insalubridade e fazê-lo numa ação própria. Então, numa ação, você colocaria todos os direitos que você entende que o cliente tem, faz jus. Numa outra, só a questão da insalubridade. Que aí, se for deferir a perícia, sendo determinada, não atrasaria tanto a outra parte. E é um planejamento processual absolutamente legítimo. Só não pode esquecer que, se fizer acordo naquele primeiro processo, tem que ressalvar o processo da insalubridade se você quiser que ele tenha trâmite normal. Pela súmula 80 do TST, se a empresa fornecer um EPI que neutralize o efeito do agente agressor, a empresa fica dispensada de pagar o adicional. Vou dar um exemplo. Pela lei, o ruído, ninguém pode ser submetido a ruído constante acima de 85 decibéis, é o limite de tolerância. Mas digamos que uma determinada empresa, o ruído ambiental é de 100 decibéis, portanto acima do limite de tolerância. Mas essa empresa fornece EPI e comprovadamente reduz em 80 decibéis o ruído ambiental. A empresa tinha ruído de 100 decibéis, menos 20 do EPI ficou 80, portanto o resultado que está dentro do limite de tolerância. De acordo com a súmula 80, não há necessidade de pagar o adicional. E uma reflexão que eu trago para você, e que pode ser explorada, é que talvez a concessão do EPI não neutralize o efeito do agente insalubre, mas pode ser que modifique o grau dele. Então, de máximo, passaria, por exemplo, para médio ou mínimo, o que já traria para a empresa alguma vantagem econômica, uma redução do custo. Claro que de forma legítima. Pela súmula 293, a indicação de um agente na petição inicial não vincula o juiz. Então, digamos que o indivíduo pede por calor excessivo. O perito verifica o local, não há, o calor está dentro do limite de tolerância, mas verifica que há ruído excessivo. Então o juiz poderia deferir o adicional mesmo por agente diferente daquele postulado, indicado na petição inicial. Que a postulação, na verdade, é do adicional de insalubridade e não por conta de determinado agente específico. E outra explicação é que as partes são leigas, partes, advogados e o juiz. Tanto assim que é determinada a perícia. Então o juiz não ficaria vinculado ao agente agressor e poderia deferir para um outro agente que seja detectado pelo perito. Como normalmente na petição inicial se indica um agente, uma dica que eu dou agora para os advogados do reclamante é deixar um quesito genérico, caso seja determinada a perícia, e na sua quesitação, seria algo do tipo se o perito detecta algum outro agente insalubre no local, deixando assim um espaço aberto e o perito um pouco mais confortável para fazer indicação de um outro agente que não tenha sido indicado na petição inicial e, de acordo com a súmula, pode credenciar, pode gerar a condenação desejada. Espero que tenha sido útil para você e, como sempre, estude e faça mais pelos seus clientes.